Fala pessoal do canal, hoje o vídeo de hoje é especificamente para você, tá, que está começando a investir nas ações, na bolsa de valores. E esse vídeo no dia de hoje é para falar algo que muitos não estão falando, muitos inclusive não estão nem percebendo a respeito de uma empresa muito, mas muito importante e gigante da nossa bolsa brasileira. Isso mesmo, a empresa é a Klabin. Exatamente. Klabin, uma empresa imensa e centenária do nosso Brasil, que muitos não estão vendo o potencial ou o que realmente está por trás dessa empresa, tá? Então, se você quer entender um pouco mais o que está acontecendo com a Klabin, por que, que ela está caindo, por que, que ela está caindo tanto, o porquê dessa desvalorização, será que de fato ela não está com mais bons resultados? Será que ela perdeu o seu potencial, a sua capacidade de gerar caixa e a sua capacidade de valorização patrimonial? Será que não vale mais a pena investir na Klabin? Pois bem, essas e outras mais dúvidas eu responderei nesse vídeo. Você sairá desse vídeo sabendo absolutamente do que você precisa saber para investir ou não investir nessa empresa. Ok? Fica no canal, fica no vídeo e vamos junto. Pois bem, pessoal, esse vídeo ele vai um tanto quanto necessitar da sua atenção, porque as informações que serão colocadas aqui, que serão mostradas aqui, serão informações que de fato precisará de uma atenção sua, tá? Porque serão detalhes, e esses detalhes muitos não estão vendo. Inclusive, por conta disso, você entenderá o porquê que a cotação da Klabin está caindo. Ok? Mas antes de falarmos desses detalhes, precisamos falar do que é a Klabin, ou o que ela faz, como ela trabalha, qual é a área, qual o setor que ela opera e como funciona essa empresa da bolsa. A Klabin, ela é uma empresa de celulose, tá? Uma empresa produtora de celulose. É uma empresa que não somente produz celulose, mas também ela fabrica papelão, caixas de papelão, embalagens, né? E tudo isso ela consegue fazer com autonomia própria. Ela é uma empresa que conseguiu se verticalizar bastante. Ela não mais depende de comprar celulose de outras pessoas, ou ela não precisa mais de adquirir produtos, matéria-prima de outros fornecedores para poder conseguir trabalhar. Pois ela mesma já consegue fazer essa produção, ela mesma já consegue produzir para ela mesma, inclusive ela produz para outras empresas a sua matéria-prima, que é a celulose. Pois bem, a matéria-prima que a Klabin usa para construir as suas embalagens, para fazer as suas embalagens, né? Papelão, papel cartão, sacola, todas essas embalagens que nós usamos no dia a dia, ela usa a celulose. Celulose essa que ela retira de plantas, né? De madeira de pinos, eucalipto e etc. Então ela usa esses tipos de materiais para produzir a celulose. E celulose é essa que posteriormente vira as embalagens, né? Os papelão, papel cartão, sacola, aquela sacola craft, né? Aquela sacola amadeirada, também ela produz esses produtos, né? Então assim, eu não estou dizendo que somente ela faz, mas ela é a maior empresa do segmento aqui no nosso país, no nosso Brasil, tá ok? Então assim, a minha função nesse vídeo aqui não vai ser nem engrandecer e nem desfavorecer a empresa. Mas a minha função aqui vai ser analisar os fatos, analisar como a empresa está performando, o que ela é realmente e se ela é ou não ainda uma boa oportunidade de investimento para este ano de 2024. Sabendo desse contexto geral do que é a Klabin, como ela trabalha, como ela opera, obviamente falando de maneira bem resumida, a gente agora precisa entender como que está a situação da Klabin, ok? A gente precisa entender como que a Klabin está
trabalhando e como estão sendo seus resultados com base no último trimestre, né, no último relatório trimestral que saiu. Com base nesse relatório, a gente vai ter mais ou menos uma noção de como que está a vida financeira, como que está a qualidade da empresa em si, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, vamos ver aqui os indicadores fundamentalistas que usamos muito na página do Investidor 10, ok? Tendo como base a preferencial, tá? Que tende a ser a mais líquida, né? A cotação da Klabin 4 preferencial está na casa dos 4,19, né? Então tem uma queda interessante aqui, né? Aqui nos últimos 12 meses está dizendo que é menos 0,90, mas é porque ela já tinha se valorizado bastante, né? Veja que aqui foi o seu ponto de alta, né? Na casa dos 5,7, tá ok? Em abril desse ano. Só que se nós olharmos para um histórico um pouco maior, né, mais atrás, a gente vê que em 2021 ela chegou a 5,10, 5,11 ali mais ou menos, tá? Então, nós podemos ver que ela chegou a patamares mais altos, mas sempre caía de alguma forma ou de outra, tá? Então, a gente pode entender que a cotação dela está abaixo do que normalmente ela já chegou a trabalhar, tá bom? Um PL de 13,18, tá? Um PL alto, né? E o que esse PL indica? Indica que a empresa não está tendo bons lucros, né? Com isso, não está dando bons retornos para os seus acionistas, que obviamente a relação preço-lucro fica prejudicada, causando uma relação muito alta, né, de preço sobre o seu lucro, tá bom? Então, o PL está alto, de acordo com a cotação atual, de acordo com o histórico atual da empresa. Um preço sobre o valor patrimonial de 2,28. Não está muito distante do que normalmente ela trabalha, mas está aceitável, tá ok? E um dividend yield de 5,53%, tá? A gente normalmente nós buscamos na estratégia que nós usamos no mínimo 6%, que é a estratégia que inclusive o Barsi, né, Barsi usa, né? Inclusive é uma estratégia muito promissora, que é cobrar, né, esperar um dividend yield ao ano de no mínimo 6% de uma empresa. E nos últimos 12 meses a Klabin não pagou isso, não chegou a pagar isso, pois seus lucros foram afetados. Tá bom? Sobre o dividend yield, podemos ver aqui um histórico, né, em que a média que ela pagou no seu histórico foi 3,95, mas ultimamente ela estava pagando de maneira interessante, né? E haja vista que a política de dividendos da Klabin de 2020 para cá transformou ela em uma empresa melhor em seus pagamentos de dividendo, né, com mais qualidade, haja vista que ela paga em função do seu EBITDA ajustado, né, ou seja, ela paga em função do lucro operacional dela. Então, isso é bem interessante para nós acionistas, tá bom? A gente pode ver aqui que ela tem uma margem líquida um pouco baixa, né? Ultimamente, um payout interessante e o ROI dela está em 17,29, um ROI interessante também, tá? Ah, uma dívida líquida bem controlada, só que essa dívida aqui de 5,96 sobre o EBIT assusta um pouco os investidores, né? Aqui, obviamente, estamos tendo uma informação resumida, né? Bem simples e resumida aqui, mas nós vamos nos aprofundar em breve sobre isso e vamos entender o que está acontecendo, tá bom? Antes de mais nada, né? Antes de nós olharmos aqui para baixo, nós precisamos entender o porquê que a Klabin tem passado por esse tipo de situação. E na verdade, é o que muitos não entendem e que por conta disso acabam achando que a Klabin está tendo maus resultados por conta da sua má administração ou porque ela está fazendo maus negócios, né?
E o que eu entendo e vejo acerca dos resultados, dos relatórios que a empresa está tendo, na verdade eu não vejo isso, tá? E nós vamos entender isso agora, tá bom? Vamos aqui olhar os resultados da empresa, tá? Esse aqui foi o do último trimestre, do primeiro trimestre de 2024. Bom, vamos lá. Eu demarquei alguns pontos importantes que nós devemos nos ater aqui, tá? Primeiro, destaque financeiro. Vamos lá. Dos destaques financeiros da empresa, já vemos uma coisa interessante. Um volume de vendas, né, da Klabin no primeiro trimestre de 2024 foram de 922 mil toneladas, tá? Então, 922 mil toneladas. Só que no primeiro trimestre de 2023, no mesmo período do 2023, ou seja, em comparação ao ano, nós devemos ver aqui um volume de vendas no último trimestre maior do que o trimestre de 2023. Né? Foi um pouco menor do último trimestre de 2023, mas foi bem interessante em relação ao primeiro de 2023, em relação ao ano anterior. Né? Estipulando aqui uma variação de 5% a mais do que o ano passado. Um ponto positivo. Vemos também que a receita líquida da empresa foi um pouco menor do que a do ano anterior. Vejam, a diferença é muito pouca, é somente 8% em base da receita líquida. E vamos entender já já o porquê disso. O EBITDA ajustado também foi um pouco menor em relação ao ano anterior. Né? Em relação ao último trimestre foi quase que nenhuma diferença, foi menos 2%, mas em relação ao ano anterior, menos 15%. Vejam que esses dados, a diferença é sempre maior em relação ao ano, né? E não em relação ao trimestre anterior. Mas vamos lá, vamos passar para a próxima informação. Tá? Nós vamos ver aqui que o endividamento líquido foi bem menor, tá? Não foi muito alto. Só que houve um pouco de endividamento, uma elevação do endividamento em comparação com o ano anterior e com o trimestre anterior. Mas esse endividamento está dentro da normalidade da Clabin. Uma alavancagem, né, uma dívida líquida de 3,5 vezes, né, uma dívida líquida extremamente plausível para os investimentos da empresa e para o crescimento da empresa. Né? Então veja que a diferença do primeiro ano, do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024 foi bem interessante, né? Foi de 2,6 vezes para 3,5. Então veja que isso sim é um dado relevante. Porém, se olharmos pelos motivos que nós iremos entender já já, ficará entendido o porquê desse aumento de dívida líquida sobre o EBITDA, tá bom? E esse motivo encontra-se aqui. Vamos lá. O dólar médio no primeiro trimestre de 2023 estava em R$ 5,20. E o dólar médio no primeiro trimestre de 2024 estava em R$ 4,95. Então veja que há uma discrepância, né? Há uma diferença, um spread nesse valor de 25 centavos na variação cambial. E essa variação cambial foi um dos maiores impactantes na receita e no lucro da empresa. Por quê? Vejam comigo. Ela opera financeiramente falando, porque ela também tem investimentos relacionados ao câmbio, a um dólar de R$ 5,20. Tá? Se ela faz investimentos a um dólar cotado a R$ 5,20 e esse dólar cai a R$ 4,95, obviamente que a receita e o lucro dela será baseada no primeiro trimestre de 2023
em R$ 5,20 o dólar. Em contrapartida, a cotação cambial dela se desvalorizou, porque ela pagou caro por produtos, investimentos em dólar, e agora ela não consegue ter um retorno suficiente porque o dólar caiu. Na verdade, o dólar, a variação cambial entre o dólar e o real nesse último ano, em relação ao dólar médio, foram de 25 centavos. E isso, em seu operacional, teve um grande impacto. E a gente vai ver já já uma demonstração maior disso. A gente passa aqui um pouco para baixo do relatório, a gente vê que no volume de produção de celulose, diferença muito pequena entre o primeiro de 2024 e o primeiro de 2023. Papéis do primeiro T24 foram mais do que o primeiro T23. E o volume total de produção do primeiro trimestre de 2024 foi maior que o de 2023, 10% a mais. Então, obviamente, se ela produziu mais, ela, na teoria, deveria ter tido uma receita maior e, consequentemente, uma lucratividade maior. Porém, não foi isso que aconteceu. A gente vem aqui um pouco abaixo e vai ver que volumes de vendas. Volume de venda da celulose, muito parecido em comparação ao ano. Volume de venda do papel, maior do que o ano 2023. Volume de embalagem, também levemente maior. Volume total de venda, maior do que o 2023. Vejam que os dados do primeiro trimestre de 2024, a produção e a venda dela foram maiores que 2023. Vejam que a operacionalidade da empresa, em termos de produção, em termos de venda, foi mais efetiva do que o 2023. Né? Porém, por conta do fator cambial, que caiu 5%, o lucro líquido da empresa, ou o EBIT também ajustado, foi fortemente impactado. A gente vai ver isso aqui no lucro da empresa, tá? Deixa eu achar aqui o lucro da empresa. Pronto. Vamos lá. Lucro líquido da empresa. Olha a diferença do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024. Foram 64% menor do que o 2023. Né? Vejam que ela teve uma venda maior, teve uma produção maior, só que o lucro, no final das contas, foi menor. Tá? E isso não é o bastante. Né? A gente pode ver aqui, ó, o EBITDA ajustado, ou seja, no lucro operacional dela, foi levemente também 15% menor em termo anual. Agora vamos entender o lucro líquido e o EBITDA ajustado. Vamos lá. Por que, que o lucro líquido teve tanto impacto assim como em relação ao EBITDA? Primeiro, o EBITDA ele reflete o lucro operacional da empresa. E o lucro líquido é com todos os impostos e dívidas financeiras, depreciação e amortização da empresa. Ok? Então, a gente pode ver que a empresa teve um lucro operacional impactado, porém, um lucro líquido muito mais impactado por conta desses fatores que eu disse agora. Nós podemos entender que sim, a empresa ela tem feito bons investimentos e que por conta dessa variação cambial, que inclusive a empresa tem mecanismo de hedging, né, hedge cambial para fazer uma proteção contra a variação cambial, mas que essa proteção ela não é 100% efetiva, nunca vai ser, mas ela consegue amenizar os impactos dessa variação cambial, né? E assim,
ao meu ver, a empresa ela tem tido resultados satisfatórios em relação ao seu balanço, né? Mas o que mais me deixou, como eu posso dizer, animado foi ao perceber uma coisa que muitos não percebem. E eu quero mostrar isso para vocês. E, obviamente, vou fazer uma ressalva no final, mas que vale a pena entender, tá? Então vamos lá. A gente vem aqui um pouco acima e olhamos em variação do valor justo de ativos biológicos. O que é ativos biológicos? Ativos biológicos são ativos como, por exemplo, florestas, plantações, rios, represas. São ativos de fato não construções, mas sim algo que é biológico, algo que pode ser incluído na biologia da natureza. E no caso da Clabin, os ativos biológicos dela são as florestas, né, de pinos e de eucalipto que ela tem. E esse patrimônio que a Clabin tem dessas florestas, né, que são vários e vários hectares, não me vem à mente agora o número exato de hectares, mas vou trazer para vocês esse número, tá? Equivale, né, a um valor em reais. E esse valor, nós vamos ver aqui que em 2023, no primeiro trimestre de 2023, equivaleria a 8,1 bilhões de reais. Era o patrimônio biológico, era o ativo biológico da empresa. Só que esse ativo biológico, ao passar de ano, né, o mesmo período, só que agora em 2024, teve uma apreciação de 13%. Então veja, o patrimônio de ativo biológico da empresa teve uma valorização, uma apreciação de 13%. E vejam que esse ativo ele tende a se valorizar no decorrer do tempo. Né? Ele tende a se cada vez mais valorizar. Tá? A gente pode ver aqui também que o saldo final, né, após custos e ajustes, foi de 9,2 bi. Então, somente este ativo biológico, custa 9,2 bi. E agora vamos para uma outra informação que é de extrema importância. A gente pode vir aqui nas demonstrações financeiras da Clabin. Podemos perceber algo também muito interessante. Olhando aqui para os ativos, ativo circulante são todos aqueles ativos que têm uma rotatividade de fluxo de caixa ou que tem uma variação de valores muito rápida, né? E acabam que por isso tem o nome de ativos circulantes, né? Estão dentro deles o caixa, os títulos de valores imobiliários, né? As contas a receber de clientes, o estoque da empresa e os ativos não circulantes são aqueles que de fato são bem fixos, são difíceis de se rotativizar. Né? A gente pode ver aqui as contas a receber dos clientes, instrumentos financeiros derivativos, imposto de renda e contribuição social feridos, os depósitos judiciais, tributos a recuperar, a parte, etc. Só que o que nós queremos nesse momento é, vejam aqui, nos ativos não circulantes, a gente vem aqui em ativos biológicos. Né? O ativo biológico da companhia 6,62 bi em março de 2024 pela controladora e o resultado consolidado final de 9,2 bi, como a gente viu agora. Ok, então nós vemos que o ativo biológico, as florestas que a empresa tem, equivalem a 9,2 bilhões de reais. O ativo imobilizado da empresa, que é também patrimônio, que são as construções, as fábricas, né, onde é feita toda a produção de celulose, de papelão, de papel cartão e etc.
esses ativos imobilizados, que são de fato o patrimônio físico da empresa, equivalem 25,5 bi reais. Então vejam que nós temos um patrimônio muito expressivo no que diz respeito a ativos físicos, né? Floresta, que é o ativo biológico, e o ativo imobilizado, que são as construções. Juntando isso com o estoque da empresa, ela tem em estoque 2,8 bi. Ela tem em estoque matéria-prima equivalente a 2,8 bi. E junto a um caixa de 10,7 bi. Fazendo uma conta rápida, nós podemos botar aqui na calculadora que 10, vamos botar os números detalhados, não vou resumir. 10, 7, 2, 4, 1, 7, 4 bi mais o estoque equivale a 2, 8, 6, 9, 7, 4, 6 mais ativos imobilizados 25, 533, 690 mais ativo biológico 9238, 805, o equivalente a 48,3 bilhões de reais entre caixa, estoque, ativos imobilizados e ativo biológico, né, que são os de maior relevância nesse momento para o que a gente vai fazer. Então, pegando esse valor e a gente vindo aqui no investidor 10 e vendo, né, a gente vai agora buscar o, a quantidade de papéis que tem disponíveis no mercado. Então, 6,18 bi essa quantidade de papéis. Então, pegando esse valor que nós achamos e dividindo por 6,18 bi, dá um valor de R$ 7,82. Então, se fôssemos pegar esses ativos, e obviamente nós estamos colocando a dívida aí na empresa, mas se pegarmos somente os ativos e fôssemos dividir o equivalente à quantidade de papéis disponíveis em mercado, os papéis valeriam R$ 7,82. Tá? Ah, mas temos que colocar a dívida, porque ao investirmos também compramos a dívida da empresa. Só que a empresa ela tem uma dívida controlada em relação ao seu histórico. A gente vai ver aqui e vai ver de maneira bem resumida, bem simples, o histórico de dívida líquida sobre a EBITDA, que é o que nos interessa. Quando nós clicamos para ver o histórico, nós vemos que a variação, né, a margem, né, de dívida, a relação de dívida líquida sobre EBITDA da empresa, na média, é de 4,03. E atualmente ela está em 3,87. Então veja que o histórico, a média histórica de dívida líquida da empresa sobre o EBITDA está exatamente no ideal. Não há o que se assustar em relação à dívida. Então, se não há o que se assustar, vamos levar em consideração que ela consegue controlar a sua dívida em relação à sua geração de caixas, em relação à sua operacionalidade. Lembra? EBITDA é o lucro operacional da empresa, é o quanto a empresa consegue ter de lucro em relação à sua operacionalidade, sem contar juros, impostos, depreciação, amortização, né? E é o mesmo lá, né? É o lucro antes dos impostos, impostos, depreciação, amortização, juros, total, ou seja, lucro operacional da empresa. Então lembra, o EBITDA é o lucro operacional da empresa, sem contar juros, impostos, depreciação, amortização, né? Todas essas deduções, elas não são consideradas no cálculo do lucro EBITDA.
Por isso que chamamos de lucro operacional. É o quanto de fato a empresa consegue lucrar com a sua operacionalidade. Então, vemos que a dívida líquida está ok. Tá? Então, podemos entender que ela consegue quitar as suas dívidas, pagar as suas dívidas com o seu operacional. Com isso, nós entendemos que, obviamente, se ao comprarmos uma ação da empresa, estamos comprando todos esses ativos, todos esses patrimônios, estamos pagando R$ 4,00 e na cotação atual, 4,19 por algo que vale no mínimo R$ 7,82 em relação aos seus ativos mais relevantes. Aí eu pergunto, será que a Clabin está cara? Será mesmo que a Clabin está cara? Será que não vale a pena investir numa empresa tão incrível como a Clabin? Com tanto potencial e uma empresa pagadora de dividendos? Na minha concepção, sim, é uma ótima empresa, uma ótima oportunidade. Estamos com uma cotação de R$ 4,19. Recentemente ela ficou levemente abaixo dos R$ 4,00, mas ainda assim, na minha opinião, é uma ótima oportunidade. Haja visto os resultados, os dados que nós levamos em consideração agora, tá? Então, é importante que para que possamos encerrar esse vídeo, uh, quando se for investir, comprar uma ação de uma empresa, analisar verdadeiramente o que aquela empresa tem feito, o que tem acontecido com ela e os dados que ela tem divulgado. Não simplesmente olhar para a cotação ou simplesmente se ater a uma conta de preço teto ou preço justo de uma empresa. Né? Quando você vai lá e faz o cálculo, por exemplo, do preço teto do Bazin, né? Que é o que realmente eu também uso, ele diz que o preço teto é na casa dos R$ 5,00 e alguma coisa. Então quer dizer que R$ 5,00 ela está cara? Não. Mas para recebermos um dividend yield de 6% mínimo que nós queremos, essa vai ser a cotação que nós continuaremos a comprar até R$ 5,00 e alguma coisa. Então, R$ 4,19 ela está barata, sim. Ela está bem barata. E ao que tudo indica, quando essa fase de variação cambial, quando o Brasil como um todo passar por essa fase política que também tem impactado nos ativos de risco, ao que tudo indica que as ações elas tendem a se valorizar, elas tendem a explodir e a seguir o rumo de alta que nós queremos que siga, tá bom? Então, uh, realize a sua análise de balanço, realize a sua análise profunda de cada empresa que você pretende investir, para somente assim tomar a decisão se investe ou se não investe. E lembrando, esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda, mas se trata de uma análise para que você tome a sua decisão e você veja se faz parte do seu interesse, se é da sua realidade, se é do seu interesse comprar ou não as ações dessa incrível empresa chamada Klabin SA. Tá ok? Uh, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha entendido essas informações que eu trouxe para vocês, os dados que aqui foram mostrados. E próximos vídeos serão vídeos novamente ricos em informação, ricos em dados profundos das vezes, porque é disso que o mercado precisa, é disso que os investidores precisam. Saber de informações profundas sobre os seus futuros investimentos. E não simplesmente olhar um preço teto, olhar uma cotação, olhar se está barato, se está caro, olhar um indicador fundamentalista de maneira isolada, olhar um dividend yield se está 6, 5, 10, 8% ao ano e etc. Precisamos de investidores capacitados. E o meu intuito aqui é fazer isso. Tá ok? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo de um grupo de WhatsApp que eu criei. Lá estão alguns investidores iniciantes, outros não, que querem aprender, que querem trocar conhecimento. Estamos trocando conhecimento lá. E o intuito desse grupo, de fato, é isso: compartilhar conhecimento e crescermos como investidores. E assim conseguir mudar a nossa realidade financeira, a realidade financeira do nosso país, a realidade dos investimentos no nosso país. Tá ok? Então, desde já, peço que dê um like no vídeo, curta, né, ali esse vídeo, deixe seu comentário se teve alguma dúvida, se quer alguma análise de alguma empresa em específico, peça lá nos comentários que eu também irei trazer aqui para vocês, tá? Não deixe de se inscrever
no nosso canal, porque só assim o YouTube vai conseguir mandar as notificações de novos vídeos. E novamente eu falo, dê seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante, ele possa entregar mais vezes para as pessoas e assim, de fato, que essas informações que são poderosíssimas possam chegar a mais pessoas, tá ok? Não se esquece, seja um investidor inteligente. Fui!